Olá, patriota! Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Em evento, milhares de pessoas acompanham o presidente Bolsonaro. Veja agora aqui no Foco do Brasil. Para presidente da República, nós vamos ganhar no primeiro turno. Vamos mostrar que nós não queremos a volta dos escândalos que tínhamos há pouco no passado. Nós somos um país de paz, de ordem e de prosperidade. E vamos continuar agindo dessa maneira. Gasolina lá embaixo, Auxílio Brasil lá em cima. Vamos cada vez mais investir dinheiro nosso no Brasil e não em Cuba ou na Venezuela. Vamos respeitar a propriedade privada também. Nós somos um governo que pode dizer que o Estado é laico, mas o presidente da República, seus ministros e seus candidatos são cristãos. Nós acreditamos em Deus, acreditamos na família e nós devemos lealdade a vocês, povo do Brasil. A vocês, meu muito obrigado por essa oportunidade. A Deus, muito obrigado pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente da República.
Juntos vamos continuar mudando o destino do nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo. Muito obrigado! O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou duramente a postura de Douglas Garcia após o debate entre candidatos a governador ocorrido nesta semana. Mesmo com todas as desavenças que tem com a jornalista Vera Magalhães, Bolsonaro deixou claro que a postura do deputado estadual, que recebeu pedidos de cassação após sua atitude, foi deplorável e jogou totalmente contra Tarcísio de Freitas. Eduardo disse que o dia seguinte poderia ser apenas de boas notícias, uma vez que Tarcísio dominou o debate e se saiu muito bem nas respostas, mas o noticiário foi dominado pelo que ele chamou de molecagem de Douglas Garcia. Por fim, o deputado federal questionou a fidelidade do parlamentar ao governo Bolsonaro, uma vez que atitudes assim só geram capital pessoal. Veja uma parte do que ele disse. Se o cara que está dentro do campo repetir o que a torcida grita da arquibancada para o juiz, ele vai ser punido por isso. Eu ainda me pergunto, qual é a real intenção de você tumultuar um debate onde o Tarcísio foi muito bem? Repara só o que ele fez. Hoje, os jornais e a internet poderiam estar dominadas de notícias positivas com relação ao nosso candidato a governador de São Paulo. Mas não. Está dominado pela molecagem, né, no melhor estilo mamãe falei, com o celular gravando, querendo fazer lacração. Vera, você assinou um contrato de R$500 mil pra falar mal do presidente da República com a segurança. Não, me responde aqui, é verdade. Segurança. Eu sei que a senhora não tem vergonha. Eu sei que a senhora como jornalista para o Brasil é uma vergonha como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil. Você é o quê, deputado? Para tentar angariar capital político pessoal, só pensando no próprio umbigo. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu ainda estou dando a dúvida, né, o benefício da dúvida a ele. Então não é por falta de aviso que as pessoas acabam se iludindo. Eu estou falando para vocês, o Douglas é o mesmo tipo de pessoa. A única coisa que está faltando para ele virar uma nova Joyce é a oportunidade que ele ainda não encontrou. Ele sabe que bater de frente agora com Bolsonaro ou com Tarcísio é ruim para ele. Só que, repara só, vai na rede social dele, vê lá, na página dele do Facebook, tá a foto dele e do seu chefe de gabinete, o Edson Salomão. Vocês sabem a minha opinião sobre a Vera Magalhães. Várias oportunidades, a gente trocou farpas, eu fiz críticas, etc. Mas você ir num programa de televisão e não ter a mínima sensatez de conseguir se controlar e se colocar no seu lugar ali, porque você não é torcida de internet, você é um jogador dentro de campo. A torcida pode cantar tudo o que ela quiser para o juiz. Se o jogador repetir o que a torcida fala, o que acontece? Ele toma vermelho. E ele não tem noção do erro dele. Ele insiste em me confrontar, manda o seu pessoal para a internet para continuar fazendo a mesma balbúrdia. O técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo, após falhar em sua tentativa de ser candidato ao Senado pelo Tocantins, compartilhou um vídeo nas suas redes em que declarou abertamente voto no ex-presidente Lula. Trajando uma camisa vermelha, o ex-técnico da seleção brasileira ainda criticou Bolsonaro, chamando ele de sociopata. Antes do início das eleições, Luxemburgo disse que se sentiu traído pelo PSB e por isso desistiu de ser candidato ao Senado por Tocantins. Ídolo em diversos times por onde passou, como Corinthians, Flamengo e Palmeiras, o técnico recebeu diversas críticas de torcedores pelo vídeo, mas não voltou atrás. Veja o que ele disse. Estou aqui para dizer que este jogo está por terminar. E, Brasil, é muito importante este jogo. Este jogo vai definir o futuro do nosso Brasil, que pode ser definido no primeiro tempo de um jogo. Não precisa segundo tempo. Nós podemos entender que não temos que dar chance ao adversário nenhuma. Então o Brasil, hoje, é um Brasil das pessoas que querem o melhor para o Brasil contra um sociopata. Eu pensei que era um psicopata, mas depois analisando direitinho eu vi que é um sociopata. Então o Brasil hoje com tudo nas mãos para tirar esse sociopata do poder e nós temos um Brasil melhor para frente. Melhor para frente com Lula. Lula na presidência. O Alckmin como vice.
aí nós vamos ter um Brasil bem melhor. Lula e Alckmin, com certeza, vai ser o melhor para o Brasil. Então, Brasil contra os sociopatas. Somos Brasil. Somos Lula, somos Alckmin. Em seu comentário diário, o jornalista Alexandre Garcia elogiou uma estatal muito criticada pelos brasileiros nos últimos anos, os Correios. Segundo o comentarista, a avaliação hoje da companhia é totalmente positiva e graças a uma única mudança, mas muito importante, o fim do aparelhamento estatal. Hoje os Correios são uma empresa séria, autônoma e que dá lucro. Até mesmo os prazos de entrega foram reduzidos. A organização aumentou e hoje é possível enxergar que as empresas estatais podem funcionar bem, contanto que bem geridas e sem influência partidária. Veja uma parte do que Alexandre Garcia falou. Ontem eu fiz uma visita aos Correios e eu recebi um relato de todos os diretores dos Correios. Relato da área financeira, área de logística, de operações administrativas, segurança, tudo. E descobri uma coisa, na minha cabeça estava assim, olha, estatal é casa de mãe Joana, partido político manda, não é de ninguém, é do povo brasileiro, mas não é de ninguém, aí não dá, aí só dá prejuízo, só dá problema. Gente, dava prejuízo, dava problema. Era a casa de mãe Joana, era tudo isso, antes de 2019. Não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Foi roubada no seu fundo de previdência, postários dos funcionários. Não foi nenhum funcionário que roubou, foram partidos políticos que roubaram. Os funcionários é que estão devolvendo agora no contra-cheque. Mas deu 3 bilhões e 700 milhões de lucro, o Tesouro Nacional saiu ganhando, os funcionários saíram ganhando, tiveram um aumento, né? E é um sucesso de logística, né? Tudo, em tudo. Diminuiu o prazo de entrega, tornou-se uma empresa eficiente de novo, já foi eficiente lá atrás, 30 anos atrás ou mais. Está no topo de prestígio popular de novo, né? Todo mundo tem orgulho de trabalhar lá. Qual é o milagre? É muito trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é boa administração, autônoma, sem nenhuma influência política de nenhum político, de nenhum partido político, né? E a vontade de cuidar bem de uma empresa. Então fica aqui, eu registro que eu fui surpreendido. Fui surpreendido por saber que é possível ter boa estatal nesse país, desde que bem administrada e sem partido político aparelhando a estatal. O jornalista Rodrigo Constantino alertou o povo brasileiro sobre as ideias de desarmamento do povo, sempre propagadas pelos partidos de esquerda mundo afora. Utilizando um exemplo do Canadá, o comentarista disse que todo regime tirânico busca desarmar a população. Isso porque é claro que o Estado sempre será mais forte que o indivíduo, mas uma população armada tem assegurada o seu direito de defesa contra quaisquer tipos de ameaças ao seu direito de ir e vir. Veja uma parte do comentário. Ainda na questão da guerra cultural, tem essas pautas todas, né? O desarmamento, por exemplo. Aí sempre que a gente vê uma notícia triste dessas, a gente pensa, vamos desarmar as facas? Porque o sujeito que quer matar, mata de qualquer jeito, né? O carro vira uma arma de destruição em massa, o avião vira uma bomba, e por aí vai. Então, o sujeito matou 10 na pacata cidade canadense. Então, só trago isso para lembrar que desarmamento não tem nada a ver realmente com política de segurança pública. Muito menos que entregue resultados concretos. Tem a ver com ou sinalização de falsa virtude, eu sou do bem, não gosto de arma, ignorando que a arma é um objeto inanimado, que nem essa caneca aqui. Pode servir para beber água ou para tascar na cabeça de alguém. Se chegar aqui querendo invadir minha casa e eu não tiver tempo de pegar minha arma, né? Então, é um objeto inanimado. O propósito, a princípio, é beber água, né, de uma caneca. E da arma é atirar. Só que pode servir para matar um bandido ou um inocente. E se for um inocente matando um bandido, chama-se legítima defesa, né? Então, enfim. E, além da sinalização de virtude, claro, como uma política totalitária de Estado. Todos os regimes tirânicos
desarmaram a população. Porque vai brincar de tomar arma no Texas, o buraco é mais embaixo. E o Joe Biden, recentemente, que é um desarmamentista, ele usou esse exemplo. Falou, eles falam que vai enfrentar um Estado nuclear? Quer dizer, olha o nível de raciocínio do presidente dos Estados Unidos. Cara que senta no salão oval na Casa Branca. Né? Óbvio que o Estado é mais poderoso. O que não quer dizer que o Estado americano, mesmo na mão de um Bernie Sanders, ou vai escalonando aí, né, o maluco coletivista totalitário, não vai lançar ogivas nucleares no Texas. Agora, a população do Texas em peso, armada de fuzil, qualquer governante vai pensar 10 vezes antes de tentar ocupar a cidade. No mesmo dia em que declarou apoio à campanha do ex-presidente Lula, a candidata a deputada federal Marina Silva partiu para o ataque contra Bolsonaro e Michele. Na avaliação da ex-candidata à presidência, ambos utilizam o nome de Deus em vão junto ao público evangélico, do qual Marina também faz parte. Na avaliação dela, os atos de 7 de setembro também tiveram um cunho machista e a campanha eleitoral faz uso de Michele e também a manipula. Vale lembrar que Marina, anos atrás, disse ser favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que o PT foi o inventor das fake news. Além disso, ela apoiou Aécio Neves no segundo turno das eleições de 2014, quando Dilma se reelegeu. Veja o que ela disse. Então, Michele Bolsonaro manipula na sua análise? Eu acho que a campanha do Bolsonaro faz essa manipulação e tenta manipular, inclusive, a figura da Michele. Inclusive a figura dela, utilizando ela. Então, algo até misógino nesse sentido, na sua opinião. Na minha opinião, o ato do 7 de setembro é um ato desrespeitoso com a condição das mulheres. Não tomo só em relação à primeira-dama Michele, mas eu tomo como um ato desrespeitoso em relação às mulheres. Agora, obviamente que ela tem o direito de fazer a campanha, ela é a primeira-dama, ela tem um espaço político, ela, inclusive, tem o direito de usar, não é, aquilo que é o seu discurso. O que nós não podemos aceitar é a manipulação. Quando a manipulação é feita, ela não serve nem à política e nem à fé cristã, não serve absolutamente a nada. Em entrevista ao podcast Sem Filtro, a candidata a deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro, criticou a visão de quem acredita que a Operação Lava Jato merece críticas por possíveis danos à economia do Brasil. Ela disse que quem tem essa opinião compra uma narrativa construída por partidos envolvidos em empresas que foram condenadas e tiveram de devolver dinheiro aos cofres públicos. A esposa do ex-juiz Sérgio Moro também falou sobre as decisões recentes do STF que acarretaram na soltura do ex-presidente Lula. Ela classificou como um erro de interpretação judiciário, mas que é preciso aceitar a determinação do Supremo. Veja o trecho em que Rosângela fala sobre as críticas à Lava Jato. Comprou uma narrativa, sabe? Não tem como admitir que não teve corrupção. 6 bilhões recuperados, estima-se que 25 ainda venham a integrar, serem restituídos. Tem pessoas que os envolvidos, os condenados, devolveram somas de dinheiro. Então, vai dizer que não teve corrupção? Teve corrupção. Então, eu acho assim, quem reputa a Vaza Jato, ou o juiz foi suspeito, discordo frontalmente disso e acho que o que aconteceu foi narrativa como resposta para desacreditar um trabalho institucional feito pelo Juiz Sérgio Moro, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, que mais tarde, por algum motivo, reviu a jurisprudência de condenação em segunda instância, de possibilidade de recolher a prisão após condenação em segunda instância, mudou a regra do jogo no meio do caminho, o que aconteceu e acarretou que o ex-presidente Lula fosse colocado em liberdade, tá? E veja, valida ação criminosa, desculpa, hacker é criminoso. Quem comete crime, quem hackeia alguém é um criminoso. Quem hackeia uma autoridade é mais grave ainda. Aí, o que aconteceu? Narrativa, de novo,
porque se eu não tenho como me defender, o que eu vou fazer? Eu vou te atacar. Sim. Então, é o sistema antigo, né? O sistema... O melhor ataque, o melhor defesa é o ataque. Exatamente. Dando o seu revés. Como se fosse um pêndulo. Você imagina um pêndulo lá, né? Sim, agora sim. é um sistema todo se debatendo de novo para desacreditar e desconstituir. Então, eu acho que o brasileiro é muito maior que isso. Quem acreditou nessa narrativa está totalmente equivocado e a história vai dizer. Essa ação do STF, ela foi ilícita? Não se trata de ser ilícita, se trata de... Achar uma brecha na lei, foi isso. Se trata de interpretação, né? No direito, 2 e 2 nem sempre são 4. Direito é interpretação. Eu lamento que tenha prevalecido essa interpretação. Acho que é um erro judiciário, mas decisão judicial, ainda mais Supremo, você cumpre ou você não vai sofrer cumpre. consequência. Ou Né? vai, Não ou existe vai isso sofrer. de não cumprir. Tem que cumprir, Ordem né? judicial você tem que cumprir. Sim. Ex-ministro do Meio Ambiente e atual candidato a deputado federal Ricardo Salles partiu para o ataque contra Sérgio Moro em entrevista ao programa Cara a Tapa. Direto ao ponto, ele disse que Moro não tinha nada a ver com o governo Bolsonaro e é um tucano de esquerda. Para Salles, o presidente Bolsonaro não tem culpa na indicação do ex-juiz como ministro da Justiça, pois foi induzido ao erro ao convidá-lo. Posteriormente, Moro deixou claro que tinha um projeto pessoal de carreira em detrimento do grupo. Por fim, Salles disse que Moro insistiu na sua época na pasta da Justiça uma série de integrantes que eram pró-aborto, contra armas e outras pautas que não condizem com o governo Bolsonaro. Veja a fala do ex-ministro. O Moro já acho que é um caso separado. O Moro é um cara que jamais poderia ter sido ministro do Bolsonaro. Ele não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. O Moro é de esquerda, centro-esquerda. O Moro é um tucano. O Moro não gosta do direito à legítima defesa, das armas. O Moro é um cara que trouxe para dentro do governo, tentou trazer, ainda bem que não trouxe, aquela Ilona Szabo, que é uma moça super ativista de diversos órgãos aí contra as armas, a favor das drogas, não sei o quê. A turma pró-aborto estava dentro do Ministério da Justiça, ou seja, toda a pauta de costumes do governo Bolsonaro tinha antítese dentro do Ministério da Justiça. Então o Moro jamais poderia ter sido o ministro do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro errou nessa escolha. Quem induziu o Bolsonaro a erro ali foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que convenceu o Bolsonaro a convidar, o Paulo Guedes e o Onix, convencer o Paulo Guedes a convidar o Moro para ser ministro da Justiça. Porque ali há um sentimento nacional de... Porra, agora o cara ainda trouxe o cara que é o herói nacional do combate à corrupção. Ou seja, mas não precisava ficou desse uma imagem cara. Muito forte. Mas veja só, não precisava desse cara no governo. O Bolsonaro foi eleito sem ele. Sim, ele não fez campanha. Então você trazer um cara para dentro do governo que já não ajudou na campanha, provavelmente nem no Bolsonaro votou. No primeiro turno, certamente não votou. Você trouxe ele para dentro do governo para quê? Quer dizer, faltou uma análise mais calma, mais ponderada de ver, pera um pouquinho, as pautas dele quais são. Em conversa com apoiadores ontem, o presidente não fugiu de assuntos polêmicos e fez um desafio público a Lula, que mostre o número do decreto feito por ele para o suposto sigilo de 100 anos. Bolsonaro deixou claro que, se existe um decreto, estaria publicado no Diário Oficial. Atento às notícias, o presidente também relembrou, em tom de brincadeira, a frase de uma jornalista que disse que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. A piada fez os presentes rirem. Veja o trecho da conversa de Bolsonaro. Curiosidade. O Lula está me acusando de baixar decreto para decretar sigilo por 100 anos. Eu quero que ele me mostre o número do decreto. Qual DO foi publicado. Só isso, mais nada. O Bolsonaro fez um decreto para não investigar a família dele. Me dá o número do decreto. Não tem como. Se tem decreto, está publicado em DO. Cadê esse DO? Cadê esse decreto? Fala alguma coisa dessa sua paciência aí. Eu queria saber, Equador e Chile fica na Ásia ou na Europa? E ela errou a data também, falou que dia 7 é a proclamação da República. Alguém E ganha pra isso. Tem mais uma também na bandeira, eu não sabia, Independência ou Morte. Eu não sabia, o presidente foi Independência ou Morte? A gente vai tirando. Não dê risada não, pessoal. O Independência ou Morte vem do Chaves. Lembra que ele falava? Independência ou morte? Uma grande pátria bolivariana. Vem de lá. Ganhou o troféu Paulo Freire. Ele falou que não tinha nenhum negro na
7 de setembro, né? Nem no casamento No dele. casamento dele não tinha mesmo. Eu quero responder para ele a questão do decreto, né? Responder a questão dos imóveis. Então, tem parente aqui. Pegaram 11 parentes meus, que sempre trabalharam com a minha faixa etária. Todos os imóveis dele foi eu comprei. Em dinheiro vivo. Pega a escritura do imóvel que tem aqui. Está escrito moeda corrente. Mas eles falam Pegaram a minha mãe, que já morreu. Eles não têm que falar Tem um imóvel meu que eu comprei em 90, desde 90, hein? Vendi pro meu irmão, anos depois ele revendeu para mim. São 3 imóveis. Um filho meu comprou 12 na planta. Alguns meses depois revendeu. Ele comprou 12 imóveis. Tem um filho meu, uma mansão em Brasília. Está 60% financiado no DRB. Gente, é o tempo... Olha, tem duas casas minhas na Barra da Tijuca, que em 2015 eu fui denunciado, né? É a mesma coisa. O PGR, Rodrigo Janot, na época, falou que não existia indícios mínimos para se abrir uma investigação sobre a compra dos imóveis. Mas o tempo todo ele comprou 100 e poucos imóveis. Eu tenho até ex-cunhado. Cunhado já não é muito parente, né? Cunhado é bom para pegar cerveja na geladeira. Não é? Todo mundo aqui é cunhado de alguém. Daí, ele é uma pessoa bem sucedida, mora no Vado Ribeira, tem mais de 10 casas de venda de imóveis, e segundo ele, teria comprado 50 e poucos imóveis. Se fez comprar 200. Se tiver algo ilegal, é com ele, pô. Agora, colocou num valão como se fosse um vagabundo que vivia de propina minha. Agora, da onde eu tirei essa grana para comprar 103 imóveis? Patrimônio meu. Lá no Rio. Lá no Rio, tenho 2 casas na Barra da Tijuca. O terreno, mais ou menos, total, com área construída 220 metros, que foi investigado em 2015. Tem uma casa em Bento Ribeiro, lugar mais humilde um pouco, comprei 90. Tem um apartamento aqui em Brasília de 75 metros. E tem uma casa em Angra dos Reis. Né? Você vai no lugar, se você, alguém conhece Vila Histórica de Mambucaba? Sim. Passou por lá. É um lugar humilde. Minha casa ali, eu recomendo, né? Quem for para passar na Rio Santos, dá uma chegadinha do lado da pista, vai conhecer a minha mansão, que a Folha de São Paulo falou que valia milhões de reais. Vale milhões? Vendo por 1 milhão agora. Ninguém quis comprar. Nem o marido da Amanda. Apareceu lá, não. Se você for ver, pelo que eu sei do marido da Amanda, você pode pedir em qualquer cartório a certidão de ônus reais de qualquer pessoa, né? O cartório te oferece, não é segredo isso aí. Aparece a escritura do imóvel que ele tem. Ele deve ter imóveis, porque é uma pessoa bem-sucedida, trabalhou, tá? Até nada contra ele, muito pelo contrário. Mas qualquer imóvel que ele comprou no passado, está escrito lá, moeda corrente. Isso mudou em 2019, agora, há 3 anos. Até 2019, tudo que você pagava em dinheiro era moeda corrente. Dinheiro, cheque, DOC. Tá? Após ser atacado pelo ex-presidente Lula durante entrevista ao jornalista William Vac, da CNN, o ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, pediu direito de resposta ao canal e foi atendido. Ontem, ele falou por mais de 18 minutos das acusações de Lula, principalmente a de que ele foi perseguido pela Operação Lava Jato, que tinha como finalidade prendê-lo e impedi-lo de disputar as eleições de 2018. Irritado, Moro disse que não foi apenas ele que julgou Lula, mas também o TRF-4 que proferiu sua sentença. Na prática, o que se viu foi a exposição, durante a Operação Lava Jato, do que Moro chamou de projeto de corrupção vinculado a um poder. Veja uma parte do que ele disse. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui inclusive ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele como juiz aplicando a lei e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro.
Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformas milionárias no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. E essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra, que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou. Porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e do espaço. O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado. Quem pretende fazer isso não instaura uma perseguição e uma difamação contra aqueles que cumpriram apenas o seu dever. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até segunda.